Meus amados, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez na casa do Pai e a gente pode sentir a presença dEle, sentir o Espírito Santo do Senhor falando através das canções, através da ministração, e isso é bom. Isso vem confirmar aquilo que Jesus Cristo mesmo disse: estarei convosco todos os dias. E isso tem se cumprido através dos séculos. Eu quero ler um versículo que, em minha opinião, é por demais conhecido. Mas vamos lá, vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco nesta noite. Mas como costuma fazer o pastor Estevão, antes de ler, gostaria que vocês, assentados mesmo, orassem junto comigo. Senhor, nós neste momento pedimos que continue falando conosco através da Tua Palavra, da simplicidade da Tua Palavra, e que juntos nós possamos aprender, até mesmo porque já temos ouvido os louvores que mexem com a nossa fé, mexem com o nosso coração e nos faz perceber que o Senhor é real. Que esta palavra venha ao nosso encontro, à nossa necessidade, aquilo que o Senhor quer nos falar e o Senhor precisa e nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Que nós possamos estar atentos, que a Tua palavra, como boa semente que ela é, possa descer aos nossos corações como terra boa e possa produzir frutos, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nós pedimos, Senhor, que todo impedimento seja repreendido. Tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, que venha atrapalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento, venha desviar-nos de realmente estarmos Te ouvindo, possa ser repreendido. Que o Teu Espírito Santo se encontre à vontade para falar conosco, para moldar, Senhor, as nossas vidas, para nos transformar, para derramar sobre nós uma nova unção, um renovo. Sinta-se à vontade, Senhor, entre nós. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 5 do livro de Marcos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, acompanhe. Na verdade, 1 ou 2 versículos que eu quero ler. E como eu disse, é uma história por demais conhecida. Capítulo 5 do livro de Marcos, a partir do verso 21, fala-nos a história da filha de Jairo e fala também da história da mulher que tinha um fluxo de sangue. É sobre esta mulher que eu quero falar e ler apenas um versículo, o versículo de número 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada, eu sararei. Se tão somente tocar na orla do seu manto, eu sararei. Porque dizia: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Eu quero analisar junto com vocês aqui algumas qualidades na vida desta mulher. E na verdade uma qualidade vai puxando a outra. A primeira coisa que eu vejo, que eu consigo enxergar nesta mulher, é determinação. Ela teve determinação. E junto com essa determinação, como eu disse que uma coisa vem puxando outra, eu vejo coragem. Eu vejo ousadia. São algumas das qualidades que eu enxergo nesta mulher. Coragem porque nós bem sabemos que ela não poderia estar ali e não poderia estar em meio à sociedade devido à sua enfermidade. Ela era considerada impura. Coragem por quê? Porque ela corria o risco de ser até mesmo apedrejada. Eu vejo nessa mulher também o que eu poderia chamar de indesistência. A palavra, os versículos anteriores nos mostram que esta mulher estava há 12 anos sofrendo, buscando uma saída, uma cura.
Há 12 anos ela veio gastando tudo o que ela tinha para encontrar a sua solução, para conseguir chegar a um resultado que fosse agradável, a cura de sua enfermidade. Indesistível, porque no primeiro mês ela já poderia ter desistido. No segundo mês, no primeiro ano, ela já poderia ter se entregue. E a palavra nos fala que esta mulher estava há 12 anos, meus amados, quantas vezes nós, em nossas vidas, desistimos no primeiro momento, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano. No primeiro ataque a gente desiste, mas nós vemos nesta mulher, esta qualidade que chamei uma mulher indesistível. Ela não se entregou. Muitas vezes a gente se prostra, se entrega por tão pequenas coisas que não se igualam à situação desta mulher, porque se ela sofria há 12 anos desta enfermidade, há 12 anos ela estava fora do contexto social. Pode ser que alguém dentre nós tenha vivido isso, de estar separado, longe até mesmo de sua família, afastado de sua família, mas é muito raro. Nós muitas vezes desistimos por coisas muito menores, muito insignificativas. Na primeira barreira que nós encontramos, ainda que a gente sinta medo, mas como disse aqui a Gláucia, na vida de Pedro, ele sentiu medo. O primeiro momento até que é aceitável, este primeiro momento você sentir medo, mas quando o Senhor disse para ele, vem, ele não temeu. Ele deu o seu passo, o passo que precisava, o passo que Deus quer que eu e você demos na nossa vida, nas muitas e muitas coisas que nos acontecem. O dia a dia nosso é muitas vezes difícil de enfrentar, mas o que nós conseguimos enxergar nesta mulher aqui, que é indesistível, é o que eu quero trazer para a minha vida. Porque razões, obviamente, que nós temos de desistir. Quando nós olhamos para a nossa família, quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para a nossa autoridade, que vive um momento de podridão, onde que você se disser assim, eu vou chacoalhar a árvore para cair os frutos que não são bons, nós corremos um grande perigo de cair tudo, porque não sobra um fruto bom nesta árvore. Mas nós não podemos ficar olhando para isso, olhando para os maus rumores. O justo não vai temer maus rumores. Outro dia o pastor Estevão, ministrando a palavra, ele disse sobre os muitos anúncios que nós recebemos nos nossos celulares, apavorando o povo, nos fazendo ficar temorosos. E daqui a pouco a gente até pensa em não pôr o pé para fora de casa, eu não vou sair para trabalhar. E me lembro da canção que diz, o dia que a terra parou, parou tudo. Mas quem é o Deus que nós servimos? Por acaso o Deus que nós servimos não é o mesmo que colocou todas essas autoridades, ainda que elas não ajam como devem agir? O Deus que nós servimos não é o mesmo Deus que esta mulher aqui buscou e foi curada. Então nós não podemos olhar para as circunstâncias e no primeiro momento já desistir. Temer tudo bem, porque isso faz parte da natureza humana. No primeiro momento a gente vai temer, mas a gente precisa lembrar que o Senhor é conosco, que como eu disse no início, Jesus Cristo disse, estarei convosco, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você aí, meu irmão. O Espírito Santo está com você onde você for, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, aonde quer que você for, o Espírito Santo está. Você nunca está sozinho, eu nunca estou sozinho.
Ainda que muitas vezes no silêncio do nosso quarto nos sentimos sozinhos, mas o Senhor está velando, está cuidando de nós. E Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe da minha necessidade, da tua necessidade, em menor escala ou em maior escala. Em maior escala, que quero dizer, é como no caso dessa mulher, a sociedade a desprezava, porque a sua enfermidade a fazia impura. Mas ela teve essas qualidades: determinação, coragem, ousadia, e foi uma pessoa indesistível, porque ela não sofreu apenas 1 mês, ou 2, ou 3, ou 4 meses, ou 1 ano, mas sim 12 anos, conforme a palavra está nos afirmando aqui. E quando a palavra nos afirma, nós temos que acreditar, porque é a palavra de Deus. Não é palavra que foi inventada por homens, não é palavra que fora escrita tão somente pelo sentimento humano, mas palavras que foram escritas pelo Espírito Santo através dos homens. E 12 anos não são 12 dias. Imaginem vocês a situação precária que aquela mulher estava vivendo. Mas no versículo anterior nós lemos aqui: ouvindo falar de Jesus. A boa notícia, irmãos, ela ouviu falar de Jesus. E mais uma boa notícia que o pastor Davi leu no início: a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus e criou nela, e gerou nela uma expectativa. Criou nela uma expectativa, uma fé, criou nela: agora é a minha vez, é pro tudo ou nada. Quantas vezes nós não temos que ser assim, ir pro tudo ou nada, sermos ousados, mas muitas vezes a gente deixa essa nossa ousadia por timidez e não age. A fé, ela tem que gerar isso em mim e em vocês, sermos ousados. Porque o que o inimigo, o nosso adversário, quer fazer é calar a nossa voz, é calar os nossos lábios, é impedir que a gente avance, que a gente continue fazendo a obra de Deus e vivendo a nossa vida conforme Deus quer que a gente viva. Não uma vida de miséria, não uma vida longe da sociedade, longe do aconchego familiar, mas viver uma vida de paz e tranquilidade em meio a todas as coisas. Costumam dizer que para o mundo, se você procurar no dicionário, a paz é ausência de guerra. Mas segundo Jesus, ou segundo a sua palavra, para nós temos paz em qualquer momento, porque a paz é interna. Ainda que estejamos em guerra, a paz tem que haver na nossa vida. Não pode existir a intranquilidade, ainda que a gente sinta esse sentimento, mas como homem de Deus, como servos de Deus, que conhecemos a palavra dele, a paz é verdadeira, é real, em qualquer momento. Agora existe um segredo aqui nessa história, um segredo que eu consigo enxergar, além dessas qualidades que eu citei. E de repente você esteja pensando aí em mais algumas coisas que você enxerga nesta mulher, além de determinação, de coragem, de ousadia, além da questão de ela ter ido por tudo ou nada. Eu penso que ela nem pensou nisso, porque o texto nos fala, e aí eu quero chegar no ponto que eu propus no meu coração de falar, de compartilhar com vocês. Porque ela dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos eu sararei. Mulher que tomou uma atitude a partir de um pensamento. O que é que você tem pensado? Nós sabemos e nós já ouvimos inúmeras vezes alguém dizer que os nossos pensamentos geram as nossas palavras, mexem com nossas emoções, geram as nossas atitudes, e as nossas atitudes trazem os nossos resultados. Se eu digo que eu não posso, qual será a minha atitude? Eu não posso ir até aqueles outros degraus ali. Eu vou tentar ir? É evidente que não. Eu vou sentar aqui, eu não posso ir. Esse é o meu pensamento, e nisso eu acredito. Disse um homem no passado que se você disser que você pode, você pode.
E se você disser que você não pode, você não pode. As duas afirmações estão corretas. Então, em qual das duas eu prefiro acreditar? Que eu posso. Ainda que eu tente e não consigo, alguma coisa eu vou aprender. Fiz errado, vou voltar, vou lá para o início, mas vou tentar novamente e não vou desistir. Nós temos que ser como esta mulher, indesistíveis. Quem pode de vocês dizer aqui, eu sou indesistível? Em algum momento na sua história, você já se encontrou em uma situação que você teve que se colocar desta maneira. Eu sou indesistível, ou não posso parar. Ainda que eu não me sinta fortalecida, ainda que eu não sinta força, ainda que as pessoas não me ajudem, porque imaginem vocês se essa mulher tivesse compartilhado isso. Ela pensou no seu coração, ela pensou consigo mesma. Eu não creio que ela saiu perguntando, será que eu posso ir lá e tocar nas vestes do Senhor? Ela não poderia nem compartilhar isso com ninguém. Evidentemente que se ela falasse isso ali mesmo, já ia ser condenada. O que gera a nossa atitude, meu querido, o que gera a sua atitude, e eu diria ainda, eu serei mais ousado nas minhas palavras. O meu milagre, o teu milagre depende disso. O eu receber a minha bênção, a minha vitória, aquilo que eu preciso. Quando a gente fala milagre, não estamos falando tão somente no sentido sobrenatural, mas algo que nós queremos, do ponto de vista material mesmo. O eu conseguir conquistar isso depende da minha atitude, do meu pensamento, porque como disse, o nosso pensamento vai gerar as nossas palavras, os nossos sentimentos, e vai gerar a minha atitude, o de eu levantar ou não. O mercado está difícil, as portas estão fechadas, não tem emprego. Não adianta nem eu sair amanhã cedo para procurar emprego, porque não tem. Aí eu pergunto, amanhã cedo você vai se levantar para ir procurar emprego? Não, porque você já determinou isso, através das suas palavras. E por isso que nós costumamos dizer que as palavras, elas têm poder. E precisamos tomar cuidado com isso, com o que nós falamos, com o que nós até mesmo proferimos para uma esposa, para um esposo, para um filho. Você nunca vai ser ninguém na vida, você já ouviu isso? Pais dizerem isso aos seus filhos, ao invés de abençoarem, amaldiçoam os seus filhos. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque, como eu disse, as nossas palavras vão gerar as nossas atitudes. O que é que eu determino para a vida do meu irmão que está em uma cama, sem falar, com o lado direito dele paralisado? Ah, é assim mesmo, você não vai sarar. Eu já vi isso acontecer. Irmãos, um dia eu escutei uma mulher falar assim para mim e para minha esposa. Me perdoem compartilhar isso com vocês, mas é importante eu falar. Uma médica disse assim, eu tenho 10 anos de profissão, eu nunca vi esse caso sendo revertido. Ah, mas como eu orei para Deus, Deus, cura minha filha, porque eu quero pegar essa médica. Desculpe aqui se tem alguém que exerce essa função, mas na minha opinião, o médico jamais pode falar dessa maneira com um paciente, ou com os pais do paciente. Ele não pode iludir. Fica tranquilo, que não é nada não, o negócio da minha filha era grave. Ela bateu a cabeça 3 vezes na avenida, em coma, 14 dias na cama de um hospital. E uma médica chegou e falou isso para mim e para minha esposa. Com que cara que eu saí de dentro da UTI? O que nós vamos fazer agora, mulher? Já vamos preparar o enterro? Porque do jeito que a mulher falou, é para que a gente sair e já vai lá para o cemitério preparar as coisas. Mas eu não me deixei abater, apesar de que Deus não curou, mas a minha oração, Deus levou a minha filha, irmãos, de 14 anos, no ano de 2005, Ele levou. Mas eu orei, Senhor, deixa eu escrever a última página dessa história. Se o Senhor deixar eu escrever, eu quero escrever, eu quero que a minha filha seja restaurada, porque eu quero chegar diante dessa médica e apontar o dedo no nariz dela. Eu sei que isso não é ético, mas esse era o meu pensamento. Eu vou apontar o dedo no nariz dela e dizer assim, você nunca viu, sua incrédula, aceita Jesus agora que é o que você precisa. Eu determinei. E agora, da mesma maneira, eu digo
que eu vejo o meu irmão sem falar. Ele esteve aqui, o pastor José Rodrigues, está sem falar, não me reconheceu. Quando pergunta para ele, olha, é o Júnior, como eu sou chamado na minha família, ele levanta o braço esquerdo, que é o que ele move, e faz assim, ó, mais ou menos, ele não consegue recordar de mim. E aí eu falo o quê? O que eu vou dizer? Quais serão as minhas palavras? O que é que eu vou profetizar na vida do meu irmão? Sabe o que é que eu vou profetizar? Que dentro de alguns dias, e sabe lá Deus, aí já está nas mãos dele, ele estará aqui testemunhando. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Eu posso determinar isso ou não? Ou eu vou ser tímido? Senhor, faz o que o Senhor quiser. Então, cadê a tua ousadia? É lógico que Deus vai fazer, existe a vontade soberana de Deus. Mas Deus age na nossa vida muitas vezes dependendo da nossa atitude. Voltando a dizer aqui, se Pedro não tivesse tirado o pé de dentro do barco, ele não iria andar. Ele não ia viver aquele milagre. Está certo que depois daí ele titubeou e caiu. Mas além de Pedro, quem mais andou sobre as águas? Alguém aqui já andou sobre as águas? Só Jesus. Quisera eu, pelo menos dar 2 passinhos aqui, ó, e não afundar. Mas é a sua atitude que vai mover a mão de Deus a seu favor. O que moveu a bênção, o milagre na vida desta mulher aqui foi a atitude dela a partir do seu, o quê? Pensamento. Se eu tão somente tocar, irmãos, o milagre está aqui. Todo mundo esbarrando em Jesus. Jesus nunca estava com meia dúzia de pessoas. Eram multidões. Todo mundo esbarrando. E o texto fala, né? Senhor, o Senhor pergunta quem me tocou. Está todo mundo aqui, um encostando no outro. Mas a atitude daquela mulher foi a que fez a diferença. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite é: o milagre está aqui. Depende da tua atitude. Qual é o milagre que você está buscando? Qual é a bênção que você está procurando? Qual é o que você está clamando a Deus e não sei há quanto tempo? De repente você diz, pastor, 12 anos desta mulher aí é pouco, eu já tenho um pouquinho mais. E você já desistiu ou vai desistir? Ou está pensando em desistir? Quem sabe não é hoje a oportunidade sua? Quem sabe não é hoje como aquela mulher, há 12 anos ela já poderia ter deixado para lá. Eu vou morrer mesmo, deixa eu ficar em casa aqui, eu vou morrer sozinha. Mas algo chamou a atenção dela. O que chamou a atenção dela? O que ela ouviu falar? Tem um homem aí que está curando. Tem um homem aí que ele fez o cego enxergar. Tem um homem aí... E por aí vai, contando os milagres do Senhor. O que mexe ou o que provoca a nossa fé, meu irmão? Ao ouvir esta palavra, deixe o Senhor falar no teu coração. Deixa a fé se mover e pare com pensamentos ou palavras negativas. Começa pelo pensamento, né? E aí viram palavras. Eu não vou, eu não posso, eu não tenho. Isso não é para mim. Eu vou desistir. Não é hora de desistir. Um dia o Senhor disse a um profeta: levanta, come e vai para a caminhada, porque não é aqui o seu descanso. Meu irmão, não é hora de descansar não, irmão. É hora da gente trabalhar. É hora de prosseguir nessa jornada. A gente vai, cai, levanta, sacode a poeira, mas continua. Não pode parar, irmão. A gente perde, a gente ganha, mas não pode desistir, não pode parar. A gente não pode deixar as coisas negativas. Dizem, existe um ditado que o fracasso só é fracasso quando ele não te ensina nada. Eu já tive alguns erros, alguns fracassos, vamos dizer assim, mas me ensinaram. Se me ensinaram, então acrescentou algo na minha vida. Na próxima tentativa eu não vou pelo mesmo caminho, eu vou fazer outro caminho. Eu vou ser mais minucioso nos detalhes. A gente aprende sempre alguma coisa com alguém, com um erro nosso, com um erro de alguém, e é melhor a gente aprender com o erro dos outros, mas infelizmente a gente tem que errar também para poder aprender.
O pior é aquele que erra, mas que continua errando e não muda. Está pensando em parar, está pensando em desistir. 12 anos é pouco, talvez 20, talvez 30, talvez uma promessa que Deus lhe fez há tantos anos atrás e você ainda não viu se realizar. Irmão, saiba que Deus, a gente sabe disso, não é? Deus, Ele não esquece das suas promessas. Eu posso esquecer. A gente pode esquecer de algo que Deus tenha falado lá atrás. Você nem lembra mais. Mas se Ele falou, Ele vai trazer a sua memória e fará se cumprir o que Ele disse, porque a palavra dEle não volta para trás, não volta vazia. Lá no livro de Isaías diz que ela não volta para Ele vazia, mas antes ela faz aquilo para o qual ela foi enviada. E se a palavra de Deus nesta noite para nós é uma palavra de cura, é uma palavra de libertação, é uma palavra de unção, qual a unção que nós podemos pedir a Deus? Senhor, eu quero essa unção. Eu pediria, eu quero a unção dessa mulher, eu quero ser determinado. Se eu não tenho sido, Senhor, eu quero ser uma pessoa determinada, eu quero ser uma pessoa indesistível, eu quero ser uma pessoa corajosa, eu quero ser uma pessoa ousada, ousar mais como homem de Deus, como profeta de Deus, como servo de Deus, como escolhido de Deus, como aquele que um dia foi tirado lá do lamaçal do pecado. Eu era, mas agora eu não sou mais, eu sou um pecador, continuo sendo, não mudou esse defeito em mim, eu continuo, mas hoje eu sou um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E sabe do que mais? Eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e não há quem possa apagar esse meu nome lá no livro da vida. Então esta unção nesta noite é a unção que eu peço para Deus, unção profética, que seja a unção desta mulher. Se você está pensando em parar, esquece isso. Eu só não vou pedir para você dar uma cutucada no teu irmão aí, porque não vai ficar legal, mas às vezes a gente precisa levar uma cutucada assim: ô, desperta, acorda aí, rapaz. Eu um dia falei para o meu irmão, alguns anos atrás, que eu fui lá para Cascavel, eu acabei descendo até o Paraguai para conhecer, eu não conhecia. Fui até lá e falei: eu vou comprar uma daquelas maquininhas, como é que chama, pastor Beto? Taser, e dá choque. Acho que é taser isso, teaser, alguma coisa, é isso mesmo? Eu vou comprar uma pecinha dessa aí para poder usar de vez em quando, para dar um choque em umas pessoas aí, para dar um choque lá nas minhas meninas. Às vezes a gente precisa, pastora Rosângela, levar um choque. Como é que Deus faz isso? Materialmente falando, a gente dá uma cutucada. E Deus, como é que Ele faz? Às vezes a gente precisa levar um tropeção numa pedra, machucar o dedão, arrancar a unha até, mas para poder a gente acordar, despertar. Desperta, igreja, porque não é hora de dormir. E deixa a unção do Senhor descer sobre a sua vida nesta noite. Esta unção aqui, eu não sei se você pensou em mais alguma coisa que a gente pode enxergar nesta mulher, mas eu consigo enxergar isso: determinação, ousadia, uma pessoa indesistível, uma pessoa corajosa que não se entregou, nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no primeiro ano, nem no terceiro, nem no quinto, 6 anos. Ela continuou gastando todas as suas cartas e não desistiu até que chegou o dia. E quem sabe hoje seja o dia da vitória chegar na tua vida. Basta tão somente a tua atitude, o teu pensamento, a tua determinação. Pastor, até hoje eu quero tal coisa, mas eu não fiz nada em direção a alcançar esta coisa. Quem sabe hoje não é o Espírito Santo falando no teu coração: aquilo que eu queria eu estou esperando, mas se eu não der um passo aqui não vai acontecer. E a partir de hoje você vai tomar essa postura, essa atitude. Eu não sei, de repente você sempre sonhou em fazer um curso, mas nunca se posicionou. É a sua posição, porque na verdade o milagre mais dependia da mulher do que de Jesus. Jesus estava ali, a multidão, quando nós dissemos, estava apertando, tocando em Jesus. O milagre não dependia dele fazer na vida da mulher, dependeu tão somente dela. É claro que na soberania do Senhor Ele sabia que ia acontecer aquilo, mas ninguém mais sabia. E por isso Jesus fez aquela pergunta: quem foi que me tocou? Por quê, Senhor? A multidão te oprime, te toca, te joga para um lado, te joga para o outro. O Senhor fala: eu sei que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Será que vai sair virtude do Senhor Jesus nesta noite aqui?
Será que nós podemos tocar nas orlas, na veste do Senhor e sair virtude aqui? Não depende de mim, não depende do Senhor Jesus. Ele está aqui, depende de você, depende de mim, depende da minha atitude e da tua atitude. Eu quero convidá-los para nos colocarmos de pé e orarmos a Deus, e eu quero encerrar esta palavra. Eu não sei qual é a tua necessidade, meu irmão, mas enquanto nós louvamos, se você tem se essa palavra falou no teu coração e você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar e ungir. Peço aos pastores que me ajudem. Não sei, eu não quero que todos venham. Eu quero que, se você sentiu que esta palavra e há algo que você quer colocar diante de Deus, diante do altar, a autoridade não é minha, é de Deus. A palavra vem dele, é ele que se responsabiliza. É ele quem se responsabiliza. Eu estou dizendo aquilo que ele mandou eu dizer. Vamos cantar, orar. E deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar e moldar a tua vida.